Formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Pernambuco, tem pós-graduação em Contabilidade e Controladoria Governamental e mestrado em Gestão Pública pela mesma universidade. Como funcionário público, atuou nos 3 poderes. É auditor das contas do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco desde 1995. Foi secretário de Administração do Tribunal de Justiça do Estado e supervisor parlamentar da Câmara Municipal do Recife em 2005. No governo de Pernambuco, a história de Paulo Câmara começou em 2007, quando assumiu a Secretaria de Administração do Estado. Em 2011, assumiu a Secretaria da Fazenda de Pernambuco. Em 2014, foi eleito governador do Estado. Candidato à reeleição pelo Partido Socialista Brasileiro, Paulo Câmara está no centro do Roda Viva de hoje. Olá, muito boa noite para você. TV Nova Cultura dá continuidade à sabatina com os candidatos ao governo do estado de Pernambuco. Hoje, o nosso entrevistado é o governador e candidato à reeleição, Paulo Câmara. Bom lembrar ao telespectador da TV Nova, da TV Cultura, que a ordem das sabatinas foi feita através de um sorteio realizado pela nossa equipe de produção e os assessores dos postulantes. Nossa proposta, claro, é sempre levar para você um conteúdo justo e claro. Já passaram pelo centro do Roda Viva Pernambuco as candidatas Dani Portela, do PSOL, Simone Fontana, do PSTU, o candidato Júlio Lócio, da Rede Sustentabilidade. E na próxima terça-feira nós vamos dar sequência à série de entrevistas sabatinas, ouvir o candidato Maurício Rantes, e na outra terça-feira, daqui a 15 dias, o candidato Armando Monteiro Neto. Lembro que você também acompanha o nosso programa através das redes sociais. Você pode acessar o nosso Facebook oficial da TV Nova Nordeste, o Instagram, @TV Nova Nordeste. Acompanhe, acesse as nossas redes sociais e participe da nossa programação. Nós falamos para todo o estado de Pernambuco e para o mundo através da rede social. Hora de apresentar os nossos convidados que formam a bancada do Roda Viva Pernambuco, representando o jornal Folha de Pernambuco. A jornalista Renata Bezerra está conosco aqui, pelo blog também, ela que é colunista da Folha de Pernambuco, vai conversar com o governador Paulo Câmara nessa noite de terça-feira. Pelo Diário de Pernambuco, nós recebemos o colunista João Alberto. João participa a primeira vez aqui do Roda Viva, vai conversar, dialogar também com o governador. Pelo Diário de Pernambuco, Sávio Gabriel, repórter de política, já passou aqui pela bancada do Roda Viva, conosco mais uma vez, representando o blog do Edmar Lira, o próprio Edmar Lira, que também já passou aqui pela bancada do Roda Viva Pernambuco, nesse bate-papo esta noite com o governador Paulo Câmara, candidato à reeleição. A cientista política Priscila Lapa, que também mais uma vez se faz presente aqui no Roda Viva, já teve a oportunidade de conversar com os demais candidatos. Para fechar a mesa de entrevistadores dessa noite, o jornalista Sérgio Montenegro, representando a Rádio CBN. E à noite nós vamos contar com as charges do nosso chargista, Ronaldo Câmara, gentilmente cedido aí pelo Jornal do Comércio. Governador Paulo Câmara, obrigado pela presença aqui nos estúdios. Tal qual os demais candidatos, sei que a agenda é muito lotada nesse período, mas creio que seja importante que a gente possa conversar um pouco, dialogar, para que a sociedade possa conhecer um pouco mais das suas realizações. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Aldo, boa noite a todos que nos assistem. Que bom. Bom, primeira pergunta que eu faço, para depois que os colegas possam dar continuidade, por que o senhor acha que deve ser reeleito governador de Pernambuco? Bom, Aldo, a gente está num trabalho que precisa ser concluído, muita coisa a ser feita. Pernambuco atravessou esse período de crise e foi um estado que avançou, apesar de tanta crise que esse Brasil passou, porque não foi só crise econômica, foi uma crise política sem precedentes, uma crise ética. E nós estamos buscando fazer Pernambuco continuar andando para frente, andando da forma que a gente sabe que ele pode andar, que ele pode avançar, que ele pode se desenvolver. Nós atravessamos esse período e mantivemos Pernambuco de pé, fizemos ajustes necessários para que as coisas acontecessem. Estamos hoje com as contas equilibradas, pagando a folha, cumprindo nossos compromissos.
E temos que continuar avançando nos serviços oferecidos à população. Isso faz parte de uma trajetória que eu sigo há muito tempo. Comecei lá atrás com o Eduardo Campos em 2007, fui secretário dele quase 8 anos. Depois fui candidato ao governo com apoio de Eduardo, fui eleito. E estamos continuando esse trabalho, um trabalho que tem muito que ser feito ainda, mas que teve avanços e Pernambuco se preparou muito, apesar do momento da crise, para os próximos 4 anos ele poder avançar, melhorar e fazer o que precisa ser feito em favor do nosso povo. Vamos começar com os nossos colegas. Renata, vou começar com você. Boa noite, Renata. Boa noite, Aldo. Obrigada pelo convite. Boa noite, governador. Boa noite a todos que estão aqui. Governador, o senhor formou a maior aliança aqui no estado para essa eleição. Inclusive, o senador Humberto Costa estava realçando essa sua capacidade de formar essa aliança bem grande. E aí, nessa aliança, o senhor tem partidos como o PP, o PR e o PSD, que estão integrando o governo Michel Temer. Esses partidos, o PP, por exemplo, tem 3 ministérios: Agricultura, Saúde e Cidades. O PR tem Transportes. E o ministro Gilberto Kassab, inclusive, virou réu hoje. O senhor não considera que a presença desses partidos no seu palanque pode prejudicar esse discurso de que a turma de Temer está no palanque do senador Armando Monteiro? Bom, Renata, a gente teve a capacidade de fazer uma grande aliança, realmente, com partidos que já vinham me ajudando a governar Pernambuco. E agora também com o ingresso dos partidos dos trabalhadores, que vai me ajudar, com certeza, a governar esse estado nos próximos 4 anos. É uma aliança necessária para Pernambuco continuar a avançar. E está muito claro na cabeça do povo de Pernambuco qual é esse nosso projeto. Nós temos um projeto do Brasil voltar a ser feliz, por isso que nós apoiamos a candidatura até então do presidente Lula e agora apoiamos a candidatura do Fernando Haddad. E Pernambuco seguir na frente. Então os partidos que me apoiam sabem muito bem que lado eu tenho. Eu tenho um lado do povo de Pernambuco, eu tenho um lado da Aliança da Frente Popular, que começou lá atrás com Miguel Arraes, continuou com Eduardo e nós estamos seguindo esse caminho. Nós temos um lado de continuar a fazer e oferecer os serviços públicos de qualidade com eficiência para o povo de Pernambuco. E está muito claro quem é o outro lado. O outro lado é representante da oposição que votou contra o direito dos trabalhadores, que reza nessa cartilha do presidente Michel Temer, junto com os ministros do Michel Temer, junto com o líder do Michel Temer. Então está muito claro os lados que estão envolvidos nessa eleição. O nosso lado, que representa o conjunto de forças da Frente Popular, que sabe muito bem a forma que eu penso, a forma que eu acredito, a forma que eu quero governar Pernambuco, e o lado de lá, que acha que o Brasil está muito bem, que as coisas estão boas, que o Temer está fazendo um grande trabalho, que essa reforma trabalhista que ele aprovou não tem nada demais e tem muita coisa errada, queria tirar direitos dos aposentados, fez uma política de preços absurda, que aumentou a gasolina, que aumentou o gás, queriam vender o Rio São Francisco através da privatização da Chesf, políticas que vão de encontro ao que a gente acredita. A gente acredita que a gente tem que ajudar o povo, ajudar a região Nordeste a se desenvolver, Pernambuco a continuar a ser esse estado que pode crescer muito mais se tiver formas de se aliar cada vez mais e ter parcerias com o governo federal, como nós não tivemos, ser um estado que tem muito que ser feito e nós vamos fazer dentro dessa forma que deu certo no Brasil quando o presidente Lula governou e que com certeza vai continuar a dar certo com o Fernando Haddad. Vamos começar. Quer complementar? Não, só queria complementar que os integrantes desses partidos, que são deputados, que são seus aliados, votaram muitos a favor das reformas do governo Temer. E a outra questão que eu ia só complementar é que o seguinte: o senhor não teme ficar refém desses partidos, porque o PP, por exemplo, foi um partido que exigiu vários espaços agora na sua gestão, e essa aliança grande beneficia na hora da propaganda eleitoral, mas pode tornar o senhor refém no próximo governo das necessidades desses partidos. Renata, a gente já mostrou como a gente governa. Esses últimos quase 4 anos mostram isso. Nós tivemos o apoio de todos os partidos que compõem a Frente Popular, aprovamos todos os projetos importantes para Pernambuco durante esse processo. Tenho o meu governo com muitos representantes desse partido que estão dando conta do recado. Nós temos um modelo de gestão hoje que é muito claro, é de resultados, é de entregas, tem objetivos, tem prazos. Então, todos sabem muito bem a minha forma de governar, que vai continuar sendo essa forma de fazer para aqueles que mais precisam, e eles vão estar nos ajudando a governar Pernambuco nos próximos 4 anos, sob a minha liderança, sob a liderança do nosso grupo, e isso tem ajudado Pernambuco a andar na frente. Atravessamos uma crise
como poucos estados atravessaram, a maioria, grande parte deles não conseguiu nem pagar salário, nós estamos pagando nosso compromisso, melhorando os indicadores sociais, temos a melhor educação pública do Brasil. Então tudo isso é uma forma de governar que eu tenho certeza que os partidos aliados vão continuar a me ajudar. Vamos rodar aqui o Roda Viva, vamos girar. João Alberto, colunista do Diário de Pernambuco. Boa noite, João. Governador, boa noite. Por que é que o senhor não conseguiu cumprir duas das suas metas em 2014? Construção de novos hospitais e dobrar o salário dos professores. João, vamos explicar isso porque é muito importante a gente mostrar claramente o contexto que nós passamos esses últimos anos, principalmente após 2014. O Brasil entrou na maior crise da sua história. E não foi uma crise apenas econômica, foi uma crise política, ética, moral, das instituições. O Brasil ficou de cabeça para baixo. E nós tivemos que ajustar o Estado de Pernambuco naquilo que podia ser feito diante de uma recessão, de quedas de receitas, de uma procura maior que a crise leva aos serviços públicos. Então tivemos que ajustar, mas estamos avançando. Na área da saúde, nós conseguimos atingir a menor taxa de mortalidade infantil de toda a história de Pernambuco. Nós ampliamos os serviços em várias regiões, mesmo sem a possibilidade de construir novas unidades, porque o dinheiro não aconteceu. Operações de crédito que nós pleiteávamos diante do Estado ser pouco endividado, o governo Temer não deixou vir a Pernambuco, bloqueou, retaliou. E outras ações que a gente precisava fazer, que eram tão importantes quanto as promessas de 2014. Quantas obras de água nós tivemos que fazer, que não estavam prometidas em 2014, mas que nós tiramos do papel diante da emergência de 7 anos de seca. É só ver as barragens que foram construídas, as adutoras que levaram água para o Agreste, que estava quase colapsando, tanto o Agreste Central como o Agreste Setentrional e o Agreste Meridional, obras que levaram água para o sertão. Nenhuma dessas obras estava nas nossas promessas de campanha de 2014, mas foram necessárias e foram feitas. A questão da violência. A violência aumentou em todo o Brasil. A gente precisou dar respostas efetivas como nós estamos dando. Fizemos um conjunto de investimentos na segurança que não estavam previstos também em 2014. E a educação. O que nós fizemos na educação? Nós simplesmente colocamos Pernambuco com a melhor educação pública do Brasil, com a menor taxa de abandono do Brasil, com a menor diferença entre a escola pública e privada do Brasil. Hoje, nossos alunos que estão na escola pública têm as mesmas oportunidades de quem está nas escolas privadas. Nós temos a maior taxa de aprovação do Brasil, nós temos a maior rede de escolas de tempo integral do Brasil. E a média salarial dos professores, João, nós tínhamos prometido um salário inicial de R$ 3.400. Conseguimos chegar a uma média de salarial de R$ 4.200, o que mostra que a gente avançou muito. Pernambuco foi o único estado da federação que todo ano, 2015, 2016, 2017 e 2018, deu aumento para os professores acima da inflação. Sávio Gabriel, pelo Diário de Pernambuco. Boa noite, Aldo. Boa noite, governador. Mais Eu que agradeço o convite. Boa noite a todos os colegas aqui da mesa e a quem nos assiste. Ainda sobre propostas, governador, um dos pontos que são criticados hoje, tanto pela população quanto pelos seus adversários, é a proposta lá da tarifa única, né, que em 2014 foi prometido aí uma tarifa única de R$ 2,15. E aí, como o senhor bem fez aqui, tem falado nas entrevistas que esse cenário nacional, essa conjuntura nacional, impediu que essa tarifa fosse implantada. Minha pergunta é o seguinte: caso seja reeleito, essa proposta da tarifa única pode ser implantada aqui no Estado ou você já descartou totalmente de vez? Bom, Sávio, vamos explicar também o contexto. Nós, quando anunciamos a questão da tarifa única, estava muito claro que era unificar todas as tarifas em torno da mais baixa, que era 2,15, mas não congelar a tarifa 2,15. Isso não foi prometido. Era o preço de referência para ser devidamente colocado. Nós avançamos. Hoje, 85% de todos os usuários do transporte público em Pernambuco utilizam a tarifa A. Ou seja, nós avançamos, já atingimos 85%. Realmente a crise pediu da gente andar mais rápido, mas implantamos o passe livre. Hoje, 260 mil estudantes da nossa rede pública também não estão mais pagando passagens. E estamos concluindo as obras que são tão fundamentais. Faltam apenas duas estações no corredor leste-oeste sendo concluídas e 5 no norte e sul para a gente concluir também esse pacote de mobilidade que está sendo tão importante para a melhoria do transporte público. Lógico que nós vamos, nos próximos 4 anos, buscar avançar para que 100% da população que utiliza o transporte público coletivo possa pagar apenas a passagem na tarifa A. Ressaltando que também fizemos um grande esforço nesses últimos 4 anos, tanto é que Pernambuco hoje tem a segunda tarifa mais barata do Brasil, com R$ 3,20. Deixa eu ir agora para Edmar Lira, do blog do Edmar. Boa noite. Boa noite, governador. Nos últimos anos, Pernambuco viu assustado o crescimento da violência
e colocou em dúvida a capacidade do Estado reagir. O que o senhor vai fazer para combater essa questão da violência, já que temos aí questão de homicídios, drogas e tantas outras coisas que mexem na vida dos pernambucanos? Bom, Neymar, a violência ela é uma questão que aumentou em todos os estados, isso não é uma preocupação apenas de Pernambuco. Todos os 27 estados da federação têm questões relacionadas à segurança que afligem a população todo dia e todos os governadores também que têm o dever de cuidar da segurança dos seus estados. Nós temos uma política muito bem concebida, que foi implantada lá atrás por Eduardo Campos, junto com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com todas as operativas da polícia, com a sociedade civil, que é o Pacto pela Vida. Essa política foi implantada, essa política alcançou resultados muito satisfatórios até 2013 e a partir de 2014 nós tivemos problemas no aumento dos índices de homicídios. No ano de 14, no ano de 15, no ano de 16, no ano de 17. São 4 anos realmente que as dificuldades foram muito grandes. Nós tivemos que reagir, como nós reagimos, fizemos o maior investimento na história da segurança, tivemos que olhar também essa questão da repressão de maneira diferente do que estava sendo feito antes, porque o grande mal do aumento da violência no Brasil está no tráfico de drogas. Isso aumentou muito. Isso não é mais uma realidade apenas nas grandes cidades. Isso é uma realidade em todas as cidades de todo o país, seja na zona urbana, seja na zona rural. Tivemos que fazer todos os ajustes necessários, fazer as contratações que nós fizemos. 2.800 policiais militares. Agora, em 2017. Já tínhamos contratado 1.000 em 2015, então já foram 3.800 policiais militares. 1.200 policiais civis da Polícia Científica. A Polícia Civil, pela primeira vez, teve delegados, agentes e escrivão distribuídos por todas as delegacias de Pernambuco. Nós acabamos com aquela realidade que existia de um delegado acumular, às vezes, 3, 4 delegacias de municípios vizinhos. Isso não existe mais. Interiorizamos a Polícia Científica para dar agilidade nas investigações. Criamos um polo de Polícia Científica em todas as regiões de Pernambuco. Criamos novas estruturas. Todas essas questões não estavam planejadas, porque até naquele momento, em virtude até da crise não ter chegado da forma que estava, nós tínhamos outra realidade, reduções ano a ano. O emprego ajuda na redução da violência. Então, o desemprego também criou um problema social que nós enfrentamos. Tivemos que fazer novas estruturas de polícia, tanto na região metropolitana como no interior de Pernambuco. Criamos um batalhão especializado em Caruaru, outro em Petrolina. Vamos criar um próximo no sertão, ali no meio do sertão. Criamos 9 delegacias de combate ao narcotráfico, que, como eu falei, o grande responsável pelo aumento dos homicídios em Pernambuco e em todo o Brasil. Elas já estão funcionando, instaladas. Criamos companhias independentes que foram também distribuídas para melhorar a presença da Polícia Militar em todas as regiões de Pernambuco. E estamos começando agora, principalmente em 2018, a ter resultados satisfatórios. Nós estamos com o 9º mês consecutivo de redução no número de homicídios, contando agosto já, que vai ser divulgado o resultado na próxima quinta-feira. Resultados que são consistentes, o número de redução de homicídios já atingiu mais de 22% de redução. Estamos no 12º mês consecutivo de redução no número de roubos, no número de assaltos em todo o nosso estado. Isso envolve assalto a ônibus, assalto a bancos, roubos de celulares, tudo isso está diminuindo. Os grandes corredores hoje, que passa a maioria da população pernambucana, estão muito bem vigiados, as reduções são muito claras. Então, nós já estamos tendo agora, no mês de agosto, resultados que a gente não via acontecer em muitas cidades de Pernambuco desde 2013. E algumas cidades estão com menores níveis de violência de toda a sua história, desde que é medido. Então, a gente conseguiu ajustar o Pacto pela Vida diante dessa nova realidade. Agora tem muito o que fazer, mas muito o que fazer mesmo. Por isso que esse trabalho vai continuar nos próximos 4 anos, seja de mais contratação de policiais, seja de novas estruturas que nós vamos ter que ainda fazer, como eu falei, o batalhão especializado no interior, que vai se juntar também à CIOSAC, que é aquele grande batalhão de operações da Caatinga e do Sertão, que nós vamos fazer também no Agreste, lá em Garanhuns, seja com outras estruturas da polícia que nós vamos continuar a ampliar, porque tem que continuar esse trabalho, é um trabalho contínuo. Hoje a droga, principalmente o crack,
vicia muito rápido, destrói as famílias. Nós precisamos ter ações repressivas e também temos que cuidar da prevenção. Isso também está sendo feito dentro da nossa política de assistência social, porque as cidades precisam ser bem cuidadas pelo Estado e temos um maior trunfo para a resolução dessas questões, que é a educação. É com a educação que a gente vai transformar Pernambuco, como nós estamos transformando. E eu tenho certeza que as novas gerações de pernambucanos vão ter muito mais oportunidades que as atuais tiveram, em virtude principalmente dessa forma que a gente faz a educação de Pernambuco, que vai ser a grande medida de prevenção para o futuro. Deixa eu sequenciar, vamos rodar a mesa. Priscila Lapa, que é cientista política, pergunta para o senhor agora. Boa noite, governador. Boa noite, colegas. O seu partido já está há quase 12 anos, né, à frente aqui do governo do estado de Pernambuco. E eu queria saber qual é a inovação, né, que o seu plano de governo traz para um possível novo governo e quais seriam as contribuições dos seus novos aliados, como o PT, por exemplo, na construção desse plano. Bom, Priscila, a Frente Popular, ela já ganha eleições em Pernambuco desde o Dr. Arraes, né? Não é... Nós tivemos o Dr. Arraes, Eduardo Campos, e eu estou tendo essa oportunidade agora. E nós, na verdade, o que estamos fazendo em 2018 é a reconstituição da mesma frente que apoiou Eduardo na sua reeleição em 2010. E Eduardo avançou muito nos 8 anos que foi governador de Pernambuco. Nós estamos tendo essa oportunidade agora, reeditar, unificamos o campo da esquerda, fizemos claramente uma chapa onde o grande valor dela é que são pessoas comprometidas com Pernambuco e com o nosso governo, com o meu governo, querem me ajudar. Tanto é que essa união está sendo muito válida nesse sentido, os compromissos de toda a nossa chapa em ajudar Paulo Câmara nos próximos 4 anos. E nós vamos continuar a avançar. Eu acho que a gente mostra para o Brasil, em várias áreas, que quando se tem planejamento, quando se tem medidas de curto, de médio e de longo prazo, as coisas podem acontecer de maneira muito rápida. Em 10 anos nós transformamos a educação. É só ver os índices que nós tínhamos na educação há 10 anos atrás. Nós éramos os últimos colocados no Brasil. Nós temos a penúltima maior taxa de abandono, com 24% dos nossos alunos que não terminavam o ensino médio. Hoje apenas 1,5% não termina. Então estamos dando passos, construímos uma grande rede de serviços de saúde, que lógico tem que ser ampliada, tem que ser melhorada, tem que atender mais pessoas. Mas o que nós fizemos nos últimos 12 anos colocou Pernambuco na frente, colocou Pernambuco melhorando, colocou as pessoas sabendo que podem contar com o governo, que podem contar com serviços, que podem melhorar constantemente, porque a gente trabalha sempre para melhorar, mas é um governo comprometido em atender aqueles que mais precisam. E um Estado eficiente, isso não sou eu que estou dizendo, são as publicações nacionais que mostraram o Pernambuco como um Estado eficiente, um Estado que faz mais com menos, que soube se adaptar à crise e mesmo assim oferecendo serviços à população. Então é uma contribuição que o PSB dá, mas junto com um conjunto de partidos, junto com a Frente Popular, que agora reunificou novamente antigos parceiros que sempre que estiveram junto conosco, sempre nos ajudaram a governar bem Pernambuco. Deixa eu fazer aqui a última pergunta da roda com Sérgio Montenegro, para que o governador responda e que a gente possa ir para o primeiro intervalo. Sérgio, boa noite, governador. Eu queria entrar nessa seara da política que a gente tem discutido muito na campanha a respeito dessa união, o senhor acabou de falar, desse reencontro de PSB e PT. Voltando lá para o processo de impeachment. No dia 22 de março, está aqui no registro, o senhor tinha dito sobre o processo de impeachment da ex-presidente Dilma que não se tratava apenas de pedaladas, mas de outros fatos graves que precisavam ser apurados. E ao comentar o processo com o Luiz Macluf, do Estado de São Paulo, o senhor reiterou que tratava-se não era só a questão da pedalada, mas de um ambiente institucional e político que efetivamente, pelos fatos, teria se agravado e tal. E o que contava agora era a situação de paralisia do país. Então, por isso, o senhor era favorável ao impeachment. No dia 17, foi o dia da votação, o senhor liberou 3 secretários, que eram deputados, para votarem lá na Câmara dos Deputados do impeachment. E em 31 de agosto, quando o Senado apeou Dilma definitivamente, o senhor falou que era tempo de virar a página e arrumar a casa. A minha pergunta, em que momento, agora, de lá para cá, o senhor se convenceu do contrário? Porque o senhor tem dito, não, o impeachment são águas passadas e eu me arrependo de ter me colocado a favor do impeachment. O PSB se colocou inteiro. Qual foi o fato marcante ou foi o momento temporal que o senhor mudou de opinião a respeito do impeachment? Ô Sérgio, hoje está muito claro para a sociedade brasileira que o impeachment não foi bom para o Brasil. Isso está muito claro. E nós, que naquele momento tivemos essa posição, uma posição nacional, e diferentemente de alguns companheiros do partido, a ampla maioria do partido não aceitou participar do governo Temer, inclusive eu, a executiva nacional, porque nós já vimos naquela montagem de governo que
ele ia fazer uma agenda que talvez não fosse boa para o Brasil. E não foi, na verdade foi péssima. O Brasil está muito pior do que antes. O Brasil hoje continua se acelerando em crises, e numa agenda que o povo não quer. O povo foi contra a reforma trabalhista que eles fizeram sem nenhum tipo de discussão, queriam mexer na Previdência sem nenhum tipo de discussão, mudaram a política de preços, prejudicando diariamente o cidadão, seja na gasolina, seja no bujão de gás, seja no diesel. Queriam vender um patrimônio, o maior patrimônio de Pernambuco e do Nordeste, que é a Chesf, que vinha junto com o Rio São Francisco. Fizeram uma agenda totalmente voltada para muito pouca gente, sem olhar a grande maioria da população. Acabaram com programas sociais, não olharam o homem do campo, fizeram políticas que agravaram as desigualdades, não tiveram nenhum respeito às questões federativas brasileiras, seja de estados e municípios. Nunca a União concentrou tanto recurso como está se concentrando agora, não está respeitando os entes federativos, não respeita contratos assinados, não persegue governos que são contrários à sua agenda. Então, é um governo, esse governo Temer, que tem que virar a página. Ele fez muito mal ao Brasil, está continuando a fazer, a gente não aceita isso. E quero também ressaltar um aspecto. Nós tínhamos 4 secretários de deputados federais, pediram para ir 3, 2 votaram a favor e um votou contra o impeachment. Não, um ficou, um se absteve, que foi o Sebastião Oliveira. Que é do mesmo resultado de votar contra. Então, nós sabemos muito bem, nós temos nossa posição, e eu reafirmo isso, o impeachment não fez bem para o Brasil. Agora, o senhor acha que virou a página, o governo Temer, no momento de virar a página do governo Temer, é a mesma virada de página do governo Dilma? O momento que o senhor se arrependeu foi no começo do governo Temer, então? Ou é agora? A agenda do governo Temer, nós já fomos contrários a participar do governo. Isso aí já foi muito claro. E depois ele veio com essas agendas de reformas sem nenhuma discussão, reformas absurdas como a trabalhista, que envolve quebra de direitos, até humanos, do direito humano, como uma grávida ter que trabalhar em ambiente insalubre. Esse presidente queria voltar ao trabalho escravo, chegou a aprovar portarias no Ministério do Trabalho, queria vender reservas da Amazônia sem nenhuma discussão, claramente num processo aí que o futuro vai dizer o que é que estava no cerne dessas discussões. Então, é um governo sem legitimidade, um governo que não tem compromisso com a população brasileira, um governo que fez mal e a gente sabe o que fez bem. Essa é a reflexão que eu fiz, que meu partido faz, que no momento em que a gente tinha a oportunidade de construir uma terceira via, como nós tentamos construir em 2014 com Eduardo Campos, infelizmente Eduardo não está mais aqui, a gente teve que decidir agora o que a gente quer. O que a gente quer é o Brasil da forma que já foi governado, onde incluiu muita gente, onde diminuiu desigualdades e foi um governo parceiro com Pernambuco e com o Nordeste. Deixa eu pedir permissão para o senhor, governador, para os colegas de mesa, eu tenho que ir ao intervalo. A gente volta daqui a pouco, vamos ao intervalo, finalizamos esse primeiro bloco do Roda Viva Pernambuco. Daqui a pouco a gente volta para dar continuidade. Hoje, o governador Paulo Câmara, candidato à reeleição, conosco aqui no Roda Viva Pernambuco. Daqui a pouco a gente volta. Muito bem, voltamos com o Roda Viva, lembrando a você que acompanha aqui o Roda Viva Pernambuco, você também pode nos acompanhar nas mídias sociais, pelo Instagram, @AldoVilela, pelo Facebook Aldo Vilela Oficial, o Instagram TV Nova Nordeste, Facebook TV Nova Nordeste, participe com a gente. Lembrando, ao final do programa nós vamos continuar pelas redes sociais e o governador Paulo Câmara, candidato à reeleição, vai responder a perguntas de internautas. Lembro também que ao final do programa de hoje, nós vamos exibir, logo após o Roda Viva Pernambuco, um programa especial em homenagem à nossa colega jornalista Graça Araújo, que faleceu esta semana, e a TV Cultura, a TV Nova Nordeste, tem esse especial por nome de Identidade. O Alexandre Farias vai fazer a entrevista, vai conduzir o programa que foi levado ao ar há algum tempo aqui na TV Nova, e é uma maneira que a produção do Roda Viva Pernambuco e da TV Nova, através da direção, encontrou de poder homenagear Graça Araújo. Bom, vamos dar continuidade ao segundo bloco do Roda Viva Pernambuco. O governador Paulo Câmara, candidato à reeleição conosco. Vou voltar com Renata, da Folha de Pernambuco. Renata Bezerra. Então, governador, o ex-presidente Lula, que é o seu aliado aí, que tem inclusive puxado muito a campanha daqui, em 2017, fez a seguinte observação sobre o senhor.
o governador Paulo Câmara é resultado daquilo que eu não acredito. Ninguém governa porque é técnico. Um técnico você contrata. Político é difícil de encontrar um bom. A minha pergunta é, foi Lula que errou nessa avaliação feita em 2017 ou foi o senhor que de lá para cá atingiu as características de um político as quais ele aprecia? Renata, eu não tenho como responder isso. Agora eu tenho muita honra de ter o apoio do presidente Lula por tudo que ele fez por Pernambuco, por tudo que ele fez pelo Brasil. E agora vou trabalhar muito para continuar a governar esse estado, da minha forma de governar. Eu não vou mudar, como eu não mudei nos últimos 4 anos. Eu sei montar time, nós fizemos o que precisávamos fazer para Pernambuco atravessar essa crise. Sabemos que Pernambuco hoje está crescendo mais que o Brasil, está conseguindo aumentar a oferta de serviços à população. Tem muitos valores que a gente preza, que vão continuar a ser muito bem trabalhados, como educação, cuidar da saúde, sermos incansáveis na questão da segurança. Vamos ter que gerar muito emprego a partir de sempre, né? Porque o emprego hoje, Pernambuco precisa ter um grande pacto pelo emprego, retomar os empregos que essa crise tirou, isso é fundamental para o futuro de Pernambuco. E eu vou fazer isso com a ajuda de todos os meus aliados. Infelizmente o presidente Lula não vai poder participar dessa eleição, mas não vamos ajudar a eleger o Fernando Haddad e vamos fazer grandes parcerias a partir de 2019 em favor do Brasil. Governador, desculpa, Renato, só para ampliar um pouco esse bate-papo, a decisão, o presidente Lula hoje, inclusive, definiu pela candidatura do Haddad, né, já foi amplamente anunciado. Claro que ele não vai aparecer mais na condição de candidato, mas a condição de aliado e para pedir votos, ele pode aparecer, inclusive ocupando o tempo de 25% dos programas. O senhor acha interessante continuar usando a imagem de Lula e vai usar até o final da campanha a imagem do presidente Lula no seu horário eleitoral? Acha importante isso ou o senhor não enxerga tanta importância no fato de Lula poder aparecer nesse percentual pedindo votos? Bom, do Lula está muito claro que o Lula nos apoia. Certo. Inclusive, no início da campanha, nosso adversário quis confundir a população com imagens que não refletiam a realidade presente. Então, isso está muito bem esclarecido. O que a gente vai agora intensificar cada vez mais é que o nome do Fernando Haddad seja conhecido em Pernambuco como um candidato que quer fazer no Brasil novamente as mesmas conquistas que o presidente Lula trouxe. Então, é isso que a gente vai intensificar agora na campanha, essa parceria com o Fernando Haddad. Perfeito. Renatinha, para concluir, depois eu vou para João Alberto. Os seus adversários, uma das maiores críticas é que o senhor não tem liderança, né? O senador Armando Monteiro vive repetindo isso, inclusive o senhor está falando sobre isso no seu guia agora. Hoje, o senhor se considera um líder? Renata, o senhor falou em unificar as esquerdas. Eu tenho muito orgulho das conquistas do nosso governo, principalmente na área da educação. Tudo que a gente conseguiu atravessar na questão de saúde, apesar de todas as dificuldades, nós ampliamos serviços, nós abrimos novas unidades, nós estamos combatendo a violência de maneira muito eficaz, com autoridade, mas principalmente fazendo o que precisa ser feito. Liderança muitas vezes se confunde com grito, se confunde com cara feia. Isso não é liderança. Liderança é saber montar time, liderança é cumprir os objetivos, liderança é saber formar grandes alianças em favor de Pernambuco. E a gente demonstrou nos últimos 4 anos que nós fizemos isso, foi possível isso, vamos continuar fazendo. Nosso partido cresceu em Pernambuco em 2016, vai continuar a crescer em 2018, dessa forma que eu faço política. Eu não vou mudar o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir, para criar um personagem. Eu não sou um personagem, eu sou Paulo Câmara, tive a honra, sou servidor público há 25 anos, tenho a honra de governar esse estado e vou continuar a governar esse estado nos próximos 4 anos, da mesma forma, porque eu acredito que é essa forma que Pernambuco quer no momento. João Alberto. Governador, técnicos, eu vou tirar não político, técnicos disse que o Brasil não aguenta essa previdência. E essa previdência, primeiro, ela é imoral, porque algumas pessoas se aposentam com 40, 45 anos. E o funcionalismo público tem uma aposentadoria muito maior do que o servidor comum. O senhor acha que a previdência que o senhor critica tanto não deve ser mais discutida e como está a previdência de Pernambuco? Bom, João Alberto, a gente tem que continuar a olhar essa questão da previdência, porque graças a Deus a população está vivendo mais. Isso é muito bom. Pernambuco, inclusive, foi um dos estados que mais cresceu na expectativa de vida no Nordeste. Nós somos hoje a 2ª maior expectativa de vida, só estamos atrás do Rio Grande do Norte e passamos recentemente a Bahia e o Ceará. Então o povo está vivendo mais, isso é bom.
Agora, nós temos que nos adaptar realmente aos novos tempos. Nós já fizemos, no âmbito da legislação estadual, tudo que nós podíamos fazer para adaptar a nossa Previdência. Inclusive a alíquota, que hoje é paga pelos servidores públicos, desde o governo Jarbas, já é muito perto do limite. O limite é 14% e hoje Pernambuco cobra 13,5%. E se precisa discutir Previdência, se precisa. Agora tem que se discutir num fórum adequado, com os representantes tanto da classe patronal, mas também dos trabalhadores, participando na mesa e vendo as questões regionais. O presidente Temer queria fazer uma reforma da Previdência que ia prejudicar muita gente, ia prejudicar o trabalhador rural, que começa a trabalhar muito cedo e que não pode ter o mesmo tratamento de uma pessoa que faz sua universidade e começa a trabalhar com 25 anos para se aposentar com a mesma idade. Isso tem que ter visto. O Brasil é muito grande e, como grande, ele precisa ser olhado com as suas diferenças e temos condições de fazer o que precisa ser feito em termos de reforma, até para ajustar as contas, mas tem que ser feito com cuidado, conversando, mantendo direitos, mas olhando o futuro e não a reforma que só veja o curto prazo. A reforma tem que ser vista o curto prazo, o médio e longo prazo. Isso não apenas a Previdência, mas a tributária e outras reformas que o Brasil vai precisar fazer na frente. Mas não pode se olhar só o curtíssimo prazo, não pode só fazer conta. Porque o que essa turma de Brasília gosta de fazer conta, de criar um número para fechar um ano, sem olhar a vida do povo, sem olhar o desemprego, principalmente nas regiões mais pobres do Estado, dos estados brasileiros, que precisam de um olhar diferente. Não pode ser uma conta de Brasília e vai resolver a vida de milhões de brasileiros. Tem que se conversar, tem que se sentar, tem que ter paciência, ouvir. Isso, infelizmente, essa agenda do presidente Temer em nenhum momento colocou na mesa esses atributos que são fundamentais para consolidar nossa democracia e fazer os avanços que a gente precisa. O presidente Temer já gravou um vídeo descendo o sarrafo em Geraldo Alckmin. Gravou outro vídeo essa semana descendo o sarrafo em Fernando Haddad. O senhor acha que ele vai gravar algum vídeo descendo o sarrafo no senhor ou não? Ele já fez um grande serviço, né, quando entrou numa rádio pernambucana no horário do expediente, onde ele devia estar cuidando do Brasil, para tentar confundir o eleitor pernambucano. Isso foi muito feio, foi muito pequeno para um presidente da República. Isso mostra claramente que é um presidente que não podia estar lá, que está envergonhando muita gente e que aqui em Pernambuco a população vai dar uma resposta muito bonita em 7 de outubro. Perfeito. Sabe? Governador, hoje aqui no estado a gente tem um equipamento que é caro aos cofres públicos e que não consegue se viabilizar economicamente, que é a Arena de Pernambuco, né? Foi inaugurada lá em 2013, administrada pela Odebrecht, mas em 2016 o governo do estado rompeu o contrato e desde então está pagando aí 246 milhões de rescisão contratual por um prazo de 15 anos. Quero saber o que é que tem sido feito pelo governo do estado para mudar essa realidade. Desde 2016 ela não consegue um novo parceiro privado, né, para gerir, então hoje está sob a responsabilidade do governo. E se o senhor acha que a construção da Arena de Pernambuco foi um erro? Bom, Sávio, primeiro a gente está pagando a construção da Arena. A gente não paga nada fora a construção da Arena, que é sempre bom enfatizar, foi a mais barata do Brasil. Então, isso é um patrimônio hoje de Pernambuco. Nós tínhamos uma opção a fazer naquele momento, acredito em 2008, mais ou menos, se queríamos ter Copa ou não em Pernambuco. Para ter Copa precisava construir a Arena, não tinha outra opção. Não cabia reformas em estádios já existentes, não cabia, não passava. Não estava nos atributos que a FIFA exigia para uma sede de Copa do Mundo. Então foi decidido naquele momento, com ampla aceitação popular, de se construir esse equipamento, que hoje é um patrimônio de Pernambuco, é a arena melhor conservada do Brasil. É só ir lá e ver como ela está bem conservada, os jogos são bons quando o futebol lá acontece, pode chover, o gramado segura tudo. E nós estamos fazendo uma modelagem para uma concessão, para o parceiro privado assumir. A gente ainda não colocou isso ao público, porque ainda está sendo os estudos de viabilidade, etc., para a gente ter um formato adequado. Mas é possível fazer isso, e nós vamos fazer. Nós estamos terminando esses estudos técnicos para lançar uma licitação. Tem 3 parceiros privados que estão olhando já e participando das discussões, eles vão disputar a concessão dessa arena para administrar ela por muitos anos. Então é um equipamento que com certeza vai ser um equipamento também, e vai servir para os esportes, para o lazer, já serve de um ponto de apoio para a população ir, principalmente nos domingos. Lá tem muita gente que frequenta a arena de domingos. Os espetáculos de futebol estão ocorrendo, então ela vai se viabilizar sim, a gente tem certeza de que todo esse investimento que foi feito antes vai ter os devidos retornos no futuro. Tem prazo para que isso aconteça? Não, a licitação deve ser lançada ainda no final do ano para a gente contratar um parceiro. E outras arenas que são administradas no Brasil dessa forma que a gente está estudando estão dando certo. Um dos exemplos melhores é a Arena do Palmeiras hoje, que é uma arena que dá lucro, inclusive, o parceiro privado que
administra ela. Antes de ir para o intervalo, governador, uma pergunta. Ontem eu estava olhando o horário eleitoral gratuito. No programa de ontem, terminou o seu programa, entrou o programa da oposição através do candidato Armando Monteiro Neto. E ele citou que queria fazer os programas Chapéu de Palha, Mãe Coruja, todos com a nota, ia pagar o 13º salário do Bolsa Família e acho que mais uma proposta. Botar o atitude em melhor funcionamento. Melhor funcionamento. Qual é a posição do senhor em relação a isso? O que é que o senhor diz a respeito dessas propostas do seu opositor? Veja, os programas sociais de Pernambuco são programas bem concebidos e que têm ajudado a melhorar a vida das pessoas, todos esses que você citou. O 13º do Bolsa Família é uma criação nossa e nós anunciamos numa terça-feira e o candidato Armando copiou ela na quinta. Ele pode copiar, tudo que é bom para Pernambuco, as pessoas podem copiar. Agora, seria justo ele dizer que está copiando uma proposta de Paulo Câmara. Tá bom. Deixa eu pedir permissão para o senhor mais uma vez, aos colegas. No retorno a gente já passa as perguntas para a Priscila, a Edmar quer fazer perguntas, Sérgio, Renata, João. E, claro, sempre com as charges aí, acompanhando em tempo real do nosso Ronaldo Câmara. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para mais um bloco. Lembra você, participe das redes sociais, pode entrar em contato conosco através do Facebook, através do Instagram. E eu lembro, no próximo domingo, esse programa ele é reprisado aqui na TV Nova, na TV Cultura, a partir das 13 horas. Se você perdeu algum trechinho, vai lá nas redes sociais e resgata tudo. Se não, você pode acompanhar no próximo domingo, às 13 horas, o repeteco do programa. Intervalo para a gente voltar daqui a pouco com mais um bloco do Roda Viva Pernambuco. Até já. Voltamos com o programa Roda Viva. Vamos agora ao terceiro bloco. O governador do estado de Pernambuco, candidato à reeleição, Paulo Câmara, é o nosso convidado para hoje, terça-feira. Lembro que se você perdeu algum trecho desse programa, nós já tivemos os blocos, você pode resgatar, acompanhar em todas as mídias sociais, Facebook, enfim. E no próximo domingo tem a reprise desse programa às 13 horas aqui na TV Nova, TV Cultura. Vamos voltar esse terceiro bloco e a pergunta vem do Edmar Lira. Edmar. Governador, o Estado tem perdido milhares de postos de trabalho nos últimos anos, deixando milhares de pernambucanos sem emprego. O senhor acredita esse fato à crise, mas o que o Estado tem feito para atenuar essa situação? Edmar, a gente tem realmente sofrido muito com o desemprego. Apesar de 2017 já ocorreu um avanço, uma recuperação pequena, mas está ocorrendo. Mas nós procuramos ajustar tudo aquilo que era possível desde 2015 para que houvesse uma busca de alternativas à população. Então, fomos atrás das oportunidades. Quando nós vimos em 2015 ainda a possibilidade de abrir usinas de açúcar, nós já abrimos 2 usinas que iam fechar, que já estavam fechadas e foram abertas. Isso gerou muito emprego. Nós tivemos a condição de conversar com muitos segmentos econômicos e avançar na formalização, na geração de emprego. Nós fizemos simplificações tributárias e, ao mesmo tempo, diminuição de carga tributária no polo de confecções, que é um grande polo responsável hoje em Pernambuco, naquele entorno de Santa Cruz do Caparibe, Caruaru, Toritama, Surubim, aquela região, de gerar empregos e formalizar. Isso foi uma realidade que nós avançamos nesses últimos 3 anos. Nós regularizamos toda aquela questão tributária e também simplificamos, reduzindo carga tributária do pessoal que trabalha no gesso, lá no Araripe. Fizemos um grande avanço na questão da avicultura pernambucana, que ganhou espaço de maneira muito clara também, principalmente a avicultura dos ovos e da venda de galinha. Isso também gerou muito emprego na região. Pernambuco hoje é o 4º maior polo de avicultura do Brasil. Nós buscamos ver alternativas tributárias que pudessem gerar mais emprego, isso foi visto também em muitas áreas. E nós fomos atrás de questões que Pernambuco antes estava aquém do seu potencial. Um dos grandes feitos foi a questão da atração de voos comerciais, tanto nacionais como internacionais. Fizemos um grande hub aqui em Pernambuco com a empresa Aérea Azul, que foi responsável por passarmos de 14 destinos nacionais para 30 destinos nacionais e de 4 destinos internacionais para cerca de 14 destinos internacionais. Então isso fez Pernambuco ser o aeroporto que mais movimenta no Nordeste. Passamos a Bahia, passamos o Ceará. Nosso turismo foi impulsionado, um turismo tanto que envolve o lazer, mas também os negócios. Nós continuamos a atrair indústrias, Pernambuco tem esse atributo.
ou seja, enquanto muitas indústrias deixaram de investir no Brasil, Pernambuco continua a atrair indústrias que foram diversificando nosso polo econômico. Nós trouxemos a primeira indústria de medicamentos do Nordeste, que está sendo construída no Cabo. Nós fizemos ampliações, junto com o setor privado, fez ampliações em todo o polo de bebidas, o polo de alimentos se ampliou, a refinaria de petróleo hoje é uma realidade. Estamos mantendo os estaleiros abertos, apesar da forma que o governo federal vê essa questão do conteúdo local. O governo federal prefere comprar navio na China e na Coreia, quando pode comprar no Brasil, em Pernambuco, que pode gerar muito emprego e renda, diante de uma política totalmente equivocada por parte do governo Temer. O senhor acha que essa página vira agora com o estaleiro? Porque outro dia eu conversei com o presidente do estaleiro Atlântico Sul e o grande problema do estaleiro gerava 8 mil empregos na alta. Agora está na casa de 3.500 e corria o risco até um dia desse de fechar, porque não tinha encomenda. O senhor acha que com essa virada de política no final do ano, com o novo presidente, a possibilidade do estaleiro respirar com mais força, ela pode acontecer? Tem que acontecer, não tem sentido, depois de uma curva de aprendizado que passaram nossos estaleiros, que hoje constrói navio em 4 meses, Aldo. Isso era 5 vezes mais quando eles começaram. Mas alcançou a expertise, alcançou a expertise internacional, né? E querem comprar na China e na Coreia, sem saber que a gente tem como investir, isso gera emprego, isso gera renda, isso movimenta a economia. Isso é tão importante, a consolidação desse polo naval, não apenas em Pernambuco, mas em todo o Brasil. O Brasil que tem um grande potencial. Então, o senhor acha que na virada petróleo de governo, o senhor certamente vai em busca disso, né? Independente do presidente, né? Como temos que fazer. Isso é uma luta nossa, como foi uma luta nossa não vender a Chesf, como está sendo uma luta nossa a questão de autonomia de swap. Nós perdemos 5 anos de movimentação em swap, de crescimento, por causa dessa forma equivocada dessa lei dos portos, que foi aprovada sem olhar as peculiaridades de cada estado. O senhor falou lei dos portos, antes de eu passar para a Priscila, acho que os colegas aqui irão corroborar comigo, essa questão do porto de Suape gera para o porto ter autonomia. É uma rixa de Temer com o senhor? O senhor acha que é uma questão pessoal aí, que ele de jeito nenhum deu essa canetada para resolver essa questão do Suape? Ele marcou 2 vezes. A primeira, nós apoiamos, fomos contra a reforma trabalhista, ele desmarcou. E a segunda, ele vinha fazer, terminou desmarcando, então, deve ter tido algum aborrecimento aí conosco, diante das nossas posições. E, na verdade, ele está fazendo um desserviço para Pernambuco, olhando questões pequenas, quando tem que olhar a grande maioria da população brasileira. Priscila Lapa, cientista política. Governador, no seu plano de governo, o senhor fala na renovação do Pacto pela Vida e na criação de um Conselho de Defesa Social. Eu tenho 2 perguntas a fazer sobre esse assunto. Se nessa renovação do Pacto pela Vida inclui algum tipo de mudança na carreira dos policiais civis e militares, né, essas reivindicações antigas e remuneração também para as categorias, e se nesse Conselho de Defesa Social teria uma participação popular, inclusive no monitoramento das estatísticas. Né, a gente sabe que aí é uma grande controvérsia dessas estatísticas de, por exemplo, dos assaltos a ônibus, né, de o que o governo publica e o que a população sente, né, nas ruas. Então, nessa proposta do Conselho, está previsto um maior controle social desses números? Bom, Priscila, o Pacto pela Vida é uma política que, desde o início, ela é sempre muito adaptável às novas realidades, né? Ela nada é fixo no Pacto pela Vida. Tanto é que as estratégias são discutidas semanalmente e nós fazemos um balanço mensalmente com a minha participação, e as diretrizes que nós colocamos, elas são seguidas no mês seguinte. Então, é uma política que está sempre em constante alterações e mudanças e se adaptando à nova realidade, como se adaptou esse aumento da criminalidade no Brasil, aumento do tráfico de drogas em todas as cidades, essa questão do tráfico de armas, que ficou uma coisa incontrolável no Brasil, se entra arma com muita facilidade, e outras questões que são relacionadas aí ao dia a dia da população, que nós temos que nos adaptar a cada município. Isso está sendo feito, tanto é que os resultados estão sendo muito consistentes. Nós criamos o Conselho já, ele está sendo devidamente sistematizado em termos de legislação interna, para que a gente possa ter ele funcionando. Ele vai ter, como sempre teve, as nossas políticas, uma participação social importante, mas eu tenho muita tranquilidade em relação às estatísticas, porque o próprio anuário da Segurança Pública publicado todo ano mostra que nós estamos entre os 3 estados mais transparentes em relação aos nossos números, à nossa divulgação. Nós registramos tudo. Tudo que ocorre em termos de segurança pública são registrados nos nossos números. Diferente de outros estados, que não computa quando tem violência entre policial e o bandidos, isso não entra na estatística. Quando tem chacina, morre 10 pessoas, eles só contam 1. E outras questões, nós não, nós contamos tudo.
mostramos tudo à população, prestamos contas. Nós temos hoje uma taxa de resolutividade de mortes a esclarecer, que é uma das maiores do Brasil, não fica nada em dúvida. Tem estado aí que a pessoa leva 10 tiros e bota lá, morte a esclarecer. Lógico que foi assassinato, não tem outra estatística, mas fica lá para segurar os números. O senhor acha que esse excesso de transparência prejudica o senhor nas críticas? Não, eu tenho que ser transparente, eu não vou mudar por causa disso. Não vou esconder o que precisa ser mostrado. A população quer a verdade, a gente tem que mostrar à população a verdade. Essa é a nossa questão que tem que ser feita como homem público. Tem mais questionamento? Sérgio, por favor, Sérgio. Governador, voltando para a questão política, fico insistindo nisso, essa questão da aliança com o PT que o senhor costurou, fez uma articulação bem hábil aí, inclusive que levou ao recuo da candidatura de Marília Raspin. Enfim, deu toda aquela polêmica, mas a gente tem sentido falta ainda da militância petista em alguns eventos de campanha da Frente Popular. Alguns nomes de peso do PT daqui, do PT estadual, como a deputada Tereza Leitão, o Carlos Veras, até a própria Marília. Como é que isso dá para ser contornado, ou o senhor acha que depois dessa ruptura aí que houve, há como ainda resolver essas sequelas? Vão ficar essas sequelas para sempre aí, porque eles precisam aparecer mais. A gente até brincou que no seu encontro com o MST ontem, ficou vermelho a plateia, em vez do amarelo do PSB, ficou mais vermelho. Como é que fica essa relação com o PT local aqui, porque a coisa veio pelo nacional? Veja, nós temos relações com vários segmentos do PT, inclusive grande parte deles queria essa aliança conosco desde o início. Isso foi decidido num aspecto nacional, não é uma aliança apenas em Pernambuco. Nós fizemos alianças com vários estados e a estratégia não foi apenas PT e PSB, foi PT, PSB e PCdoB, dentro realmente da retomada do projeto de esquerda em todo o Brasil. Lógico que aqui em Pernambuco os avanços foram maiores, mas estamos conversando com quem quer conversar conosco. Ontem tivemos claramente o apoio do MST, que é um segmento importante dentro do PT, como também estamos conversando com membros da FETAP. Toda a direção do PT tem participado das nossas reuniões de coordenação, desde o presidente Bruno Ribeiro a outras pessoas. O próprio Humberto está muito engajado, está muito determinado, está muito animado com a sua campanha e com a nossa campanha. Então, essa reaproximação com o PT, ela está cumprindo mais essa etapa de ganharmos as eleições e ela vai se consolidar nos próximos 4 anos, porque o PT é uma aliança não apenas para ganharmos as eleições, mas é uma aliança para me ajudar a governar Pernambuco nos próximos 4 anos. Não deu para contaminar o país todo, né? Porque alguns candidatos a governador, aliás, a maioria dos candidatos a governador do PSB estão apoiando Ciro Gomes. Tem uma ligação maior com o candidato do PDT. Aqui ficou essa questão do PT. Por que não deu para espraiar mais essa aliança? Na verdade, só quem está apoiando o PDT é o Rodrigo Hollenberg, né? O Márcio França tem um candidato... Mas o senhor fala já os governadores, tem os outros candidatos aí. Sim, mas o da Paraíba apoia o PT. Em Piauí também, né? Piauí é do próprio PT, né? Então, o Nordeste, que tem uma base mais consolidada dessa união, com exceção do Piauí e de Sergipe, todos os estados estão apoiando candidatos do PT ou do PCdoB. João PSD. Governador, esqueceram no seu currículo lembrar que o senhor foi secretário de turismo de Pernambuco, né? Encontrou uma bronca lá, né? Que entrou para apagar o incêndio, não foi? Foi. Agora, eu quero saber se o senhor vai entrar nessa briga, porque o governo Temer quer prejudicar muito o aeroporto dos Guararapes. Porque todos os outros aeroportos, a concorrência para a privatização foi feita individualmente. Agora, o aeroporto dos Guararapes tem que entrar 5 ou 6 aeroportos deficitários, inclusive um no Ceará, lá de Juazeiro do Norte. Isso é uma campanha que Felipe Carreira está comandando. O senhor vai entrar nessa briga? Veja, esse processo da privatização de segmentos de aeroportos da Infraero, ainda bem que também foi mais uma coisa que nós conseguimos evitar, ainda para não ser feita no governo Temer, isso é melhor discutida. Você tem razão, precisa de se discutir. Não se discute as coisas no Brasil. Coisas que afetam os estados, que afetam os municípios, são feitas em Brasília querendo jogar de goela abaixo nos governantes. A gente não aceita isso. Mas, de novo, é igual a questão do Porto, do Suape, rixa do presidente Temer. O senhor acha que o presidente Temer apertou lá o botão do dane-se, não quero mais saber nada e jogou tudo pro alto? Veja, nessa questão dos aeroportos, o modelo que estava sendo feito antes era aeroporto a aeroporto. Agora ele quis fazer em bloco sem discussão. Eu acho que tem que discutir, porque também não é justo. Nós temos um aeroporto que é rentável, Pernambuco é um dos aeroportos mais rentáveis na Infraero, e ele entra num pacote
mal explicado, mal discutido, que pode prejudicar os investimentos que precisam ser feitos aqui. Pernambuco, o aeroporto hoje está contente, mas você sabe, João, que é um militante da área, que daqui a 10 anos ele vai precisar de outras ações, de outras ampliações. Uma segunda pista tem que começar a ser planejada. Mas o projeto, governador, inclui investimento no aeroporto de Guararapes, só 10% que está sendo feito por Salvador. Está errado, por isso que conseguimos bloquear e agora vamos reagir essa discussão. Né? Tá. Agora a justiça? Não, ele está suspenso. A licitação. Tá, não andou não. Renata. Eu vou pegar o gancho de um assunto ali que Sérgio abordou, que é a questão do ato do MST. O senhor teve no ato do MST e o senhor estava inclusive usando um adesivo do deputado Volney Queiroz, que é candidato à reeleição, mas ele é do PDT, ele é o presidente estadual do PDT, né? E o PDT está no palanque do candidato Maurício Rantes, que é seu adversário. Eu queria saber se quando o senhor muita mantém... gente achava que não era. Então, né? Aí a questão é, os cargos do PDT estão mantidos no seu governo, inclusive eles têm uma secretaria grande, que é a Secretaria de Agricultura. Quando o senhor mantém o PDT no seu governo, mesmo eles tendo um candidato que está concorrendo com o senhor na disputa, o senhor está de olho na possibilidade de Ciro ir para o segundo turno e ser seu candidato, já que a Haddad ainda não deslanchou? Renata, eu tenho consciência que o PDT sempre foi um parceiro da Frente Popular e não foi de agora, já vem lá de trás. E fazia parte do meu governo. Eles não estão nos apoiando porque houve uma decisão nacional, quando na nossa escolha por apoio à candidatura do presidente Lula e agora do Fernando Haddad, houve por parte da Executiva Nacional do PDT uma determinação que não podia mais se aliar conosco, por isso que nós não estamos juntos. Mas nós temos muito respeito pelo PDT, nós queremos que o PDT continue a nos ajudar também, como está ajudando, e não tem por que trocar secretário justo só por causa de questões eleitorais. Você a gente tem que pensar Mas no já bem de foi Pernambuco. trocado, né, governador? Em outras ocasiões, foi o caso, por exemplo, do PSDB e do DEM, que o senhor botou eles para correr bem antes de que tivesse uma Mas coisa ali é consolidada, diferente, porque assim. ali é questões mesmo de pensamento. Tanto é que hoje está muito claro o que é que eles pensam, junto lá com o nosso opositor, e eles defendem essa política do Michel Temer, que nós somos. Nós temos um lado, eles têm outro. Aquela aliança de 2014 foi diferente das outras alianças. Tanto é que Então não deu vocês certo. erraram quando fizeram uma aliança com o DEM e com o PSDB? Aquilo nós tínhamos um projeto nacional muito maior, que não era apenas Pernambuco, era a eleição de Eduardo Campos, que conseguiu unir Pernambuco naquele momento, em 2014, e foi muito importante. Mas não dá para conviver quando as diferenças são muito grandes. Agora, então isso foi logo decidido. Nesse caso do PDT, há um certo que é de ingratidão, o governo mantém os cargos do PDT e de repente tem Maurício Rantes criticando o senhor, a vice Maurício Rantes é do PDT, que é Isabel de Rodão. Dizendo que o senhor pega carona em Lula também agora na criticando o senhor. propaganda. O senhor enxerga uma certa ingratidão do partido ou não? Eu acho que essas críticas precisam ser melhor trabalhadas. A gente vai ter um debate para decidir isso. Muitas das críticas que eu ouço do Maurício Rantes mostram um desconhecimento dele do que é Pernambuco. Ele passou muito tempo fora, talvez não tenha conhecimento do que nós estamos fazendo. E vamos ter o debate para isso. Então o debate vai ser uma grande oportunidade de eu esclarecer essas críticas dele, Então, que o senhor acha muitas que é uma delas são candidatura equivocadas. vazia de Rantes? Equivocada em tudo que ele fala em relação ao governo do Estado, mostra um total desconhecimento, principalmente de Pernambuco. Edmar, Lira, depois eu vou para a Priscila Lápis e depois Sérgio. O senhor sempre destaca que Pernambuco é uma referência em educação no Brasil. Mas no último levantamento perdeu posições. O que foi que aconteceu? O Edmar, Pernambuco é o único estado, desde que é medido a educação pública, que cresce a cada medição. Né? Nós tínhamos a 21ª colocação no ensino médio, estamos hoje numa escola, nós somos referência, éramos primeiro, estamos em terceiro, mas se formos olhar os indicadores que compõem esses números, nós estamos destacados em todos eles, porque nós temos a menor taxa de abandono, de apenas 1,5%, era 24% há 10 anos atrás. Nós temos a maior rede de escolas de tempo integral do Brasil, são 400. Nós temos escolas técnicas funcionando em todas as regiões. Nós tínhamos apenas 6 em 2007, nós temos hoje 43 funcionando, abertas, e 7 em construção, e vamos fazer mais 10 nos próximos 4 anos. Nós temos a menor diferença entre a escola pública e a escola privada do Brasil, ou seja, os nossos alunos hoje têm uma condição de aprendizado muito maior do que a maioria das escolas públicas do resto do Brasil. E estamos andando para frente. Agora nós temos que estar mais junto com os municípios para trabalhar também essa questão do ensino fundamental junto com os municípios, para que o ensino fundamental também tenha a mesma condição de melhorar a vida dos nossos alunos. Temos programas inovadores como o Ganha o Mundo. 1.000 alunos todo ano da rede pública vão para o exterior, vão estudar o inglês, vão estudar o espanhol,
passam 6 meses lá, nos emocionam, porque eles estão indo por seu mérito e voltam sabendo e que com a educação eles vão realizar seus sonhos. Então eu estou muito satisfeito com essa trajetória. Pernambuco hoje é referência nacional e não é dito só por Paulo Câmara, não, é dito por todos os especialistas que estudam educação, e nós não estamos na trajetória certa. Nós queremos crescer e continuar melhorando a cada ano. Isso nós estamos mostrando para o Brasil como é que se faz, porque não se transforma a educação pública em 10 anos se não tiver determinação e vontade e muito trabalho. E tudo isso foi feito nos últimos 10 anos e a gente tem hoje uma educação que é de referência, tem muito o que fazer ainda, mas nos orgulha muito saber que a gente está melhorando a vida do povo com aquilo que é tão importante, que é a educação. Nesses quase 4 anos de gestão, quando o senhor chega em casa à noite assim, o que é que o senhor pensa? Diz, poxa, eu queria melhorar nessa área e ainda não consegui. Alguma coisa martela a sua cabeça? Tem muita coisa que fazer, Aldo, muita coisa, em todas as áreas. Quando a gente fala que a educação de Pernambuco é uma referência nacional, mas tem muito que melhorar ainda. Quando a gente vê a saúde hoje, a procura que tem pelos nossos serviços de saúde, a gente sabe que temos que avançar muito, temos que continuar a ampliar serviços, temos que ser mais produtivos. Para o senhor, temos prioridade que fazer da educação hoje tem uma ordem? Não, educação, todas saúde, são prioridades. Segurança. Saúde é prioridade que envolve vida, segurança é prioridade que envolve vida, educação é o futuro do nosso povo. A gente tem que continuar a investir em água, fazer grandes investimentos, porque a população passou por 7 anos de seca e a gente tem que olhar tanto a zona urbana como também a zona rural. Nós temos que continuar a melhorar a infraestrutura do Estado, para o Estado continuar a crescer, e nós temos que gerar emprego. Perfeito. Isso é que é o nosso grande desafio. Deixa eu pedir permissão para o senhor mais uma vez, na volta a gente continua a rodada aqui com os colegas à mesa. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para o último bloco desse bate-papo, dessa entrevista sabatina com o governador e candidato à reeleição Paulo Câmara. Participe também das nossas redes sociais. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o último bloco do programa Roda Viva Pernambuco. Último bloco do programa Roda Viva, o governador e candidato à reeleição Paulo Câmara. Logo após o programa, nós vamos apresentar um programa especial em homenagem a Graça Araújo, jornalista que nos deixou essa semana, infelizmente. Identidade é o nome do programa e você vai poder acompanhar um pouco da vida, quem foi Graça Araújo. Vamos voltar com essa última parte do programa. Eu queria fazer uma pergunta para depois rodar para a Priscila, Sérgio Montenegro, depois Sávio, Renata, João Alberto. E aí, claro, pedir os colegas para objetividade nas perguntas, para que a gente tenha objetividade na resposta. Governador, o senhor citou essa questão da adutora no bloco anterior. Nós estamos com a adutora do Agreste incompleta. Chegamos em um determinado momento a ter 5 ministros de Estado. Pernambuco gerou 5 ministros. Aljugman, Bruno Araújo, Mendonça Filho, Fernando Filho e Roberto Freire, que não era lá meio pernambucano, mas estava no bolo. E aí esses 5 ministros não conseguiram uma verba de 400 milhões de reais para o senhor fechar essa adutora do Agreste. De novo, o senhor entende que isso foi uma questão meramente política ou faltou empenho desses ministros para tentar conseguir isso, que é uma mixaria para concluir uma verba do porte desse que iria beneficiar, se não me engano, 2 milhões de pessoas no Agreste Setentrional? A adutora do Agreste ela está hoje restrita a 9 municípios, né, para abranger 60. Falta muito ainda a ser feito. Mas nós estamos terminando, realmente estamos terminando numa formatação diferente, porque essa obra só vai ter consistência quando se construir o grande ramal do Agreste, que é um ramal para trazer água da transposição e levar para a adutora do Agreste. Hoje tem uma adutora que foi feita sob nossa inspiração, né? Fizemos o projeto da adutora do Mochotó, vai levar água até São Caetano. Isso é dinheiro só do Estado, é? Não, isso é dinheiro federal, apesar também. de em 2018 não ter vindo R$1. E a gente está terminando essa primeira etapa graças ao esforço da Compesa. E tivemos que fazer obras por nossa conta, porque não vamos esperar também que as coisas aconteçam em Brasília, vendo esse ritmo e essa falta de priorização que esse governo tem com o Nordeste. Por isso que nós fizemos inversões, ou seja, estamos trazendo água da Mata Sul e da Mata Norte para abastecer as cidades do Agreste e também da transposição da Paraíba. Nós fizemos um acordo com o governo da Paraíba para ajudar o Agreste Setentrional. Então nós temos uma condição hídrica hoje muito melhor do que antes e mesmo com períodos maiores de estiagem, a gente está muito mais preparado para enfrentar isso graças a essas obras do governo. Sabe, Priscila, quem quer perguntar? Sabe, depois Priscila.
Governador, o senhor tem anunciado aí no seu programa de governo propostas como o 13º, Bolsa Família, que o senhor acabou de citar aqui, o ProUni Pernambuco, e eu queria saber se já existe um estudo de viabilidade técnica, para saber de onde vai vir esse dinheiro, se o Estado já sabe de onde vai vir, até porque o senhor tem falado nas entrevistas também que essas propostas estão focadas aí em recursos do Estado sem depender de governo federal, ou se lá na frente pode correr o risco depois do Estado ver que não tem dinheiro em caixa para tocar essas propostas. Bom, o 13º Bolsa Família, ele vai ser com recursos oriundos do Fundo de Erradicação da Pobreza, que é um fundo estadual, que vai ser alimentado com recursos do ICMS da cesta básica, que nós vamos inserir lá para devolver os contribuintes que pagam o ICMS da cesta básica a partir do 13º do Bolsa Família. E o ProUni da Educação vai custar por ano, no primeiro ano, 3 milhões e 200. Isso vai aumentando ano a ano, ou seja, 3.200 no primeiro ano, 6.400 no segundo, até dar o quarto ano. São recursos da educação. Pernambuco já investe cerca de 27% das suas receitas de educação e ele está totalmente ajustado para fazer parte. O ProUni para dar bolsas de alunos do ensino público nas universidades privadas, como nós já temos também o Pernambuco no Campo, que nós criamos, não estava prometido, mas nós criamos, que é justamente para dar condições aos alunos da rede pública do interior que precisam se mudar quando passam na universidade pública em centros maiores. Então ele recebe uma bolsa que vai ser inclusive maior do que a do ProUni, mas vai ser é necessário hoje para que haja a condição do aluno da rede pública fazer escolas, universidades públicas e também privadas, porque a gente estava vendo uma baixa adesão dos nossos alunos no ingresso quando acabava o ensino médio nas universidades. A gente está praticamente dobrando hoje a oferta a esses alunos que façam tanto o Enem como o seriado da UPE e que também vejam oportunidades nas universidades privadas. As melhores notas vão ser beneficiadas dos alunos de baixa renda. Então hoje o Estado tem condições, tem recursos em caixa para tocar essas duas propostas sem depender do governo federal ou de operações de crédito? Certo. O que nós dependemos do governo federal é as obras, operações de crédito, para a gente dar velocidade às obras. Isso é a grande dependência. O Estado de Pernambuco é um Estado hoje pouco endividado, que sempre cumpriu todas as suas obrigações em termos de dívida pública, que foi justamente retaliado por esse governo porque não concorda com ele e não teve acesso a crédito. Ele preferiu dar crédito para os estados endividados, para estados quebrados, como o Rio de Janeiro, e isso fez o quê? A gente não poder avançar nas nossas obras. E o que é avançar nas obras? É gerar emprego e gerar renda para o pernambucano. Sérgio, quer perguntar? Deixa eu só complementar essa questão. Depois de Sérgio, o próprio Ministério do Planejamento do governo Temer fez uma projeção aí, meio funesta, para a questão do dinheiro que vai sobrar em 2019 para investimento. Né? Com tudo que eles têm aí aglomerado para pagar de dívida e tal, vai sobrar 0,5% de verba para investimento aí do PIB nacional. Você acha que, como é que vai ser essa distribuição? Porque a gente tem esse problema da redução orçamentária, mais custeio para pagar e essa dificuldade do Pacto Federativo que nunca é refeito, ninguém fala nisso e aí fica essa questão da arrecadação toda para a União. Como é que os estados vão ser governados a partir de 2019 em relação à federação, dinheiro da federação? A federação já errou quando criou esse teto dos gastos. Só vai prejudicar a saúde e a educação, que são duas áreas, a área do futuro e a área de salvar vidas. Essas estão totalmente sacrificadas. Isso sem falar do investimento. Você falou aí um número de 0,5. 0,5. Hoje é 1,8 do PIB, que é investimento. É o menor nível de investimento desde 1947, quando se mede essa série histórica. Então o Brasil vai parar. Nós temos que mudar também essa lei do teto do gasto e fazer um planejamento de equalização da questão do equilíbrio fiscal com mais um tempo maior e sem prejudicar as essenciais. Até porque se fala em dinheiro azul e branco e vai ter que sobreviver só de dinheiro azul e branco do Estado, vai ter uma hora que acaba. Nós nos adaptamos, né, Sérgio? Nesses últimos 3 anos, nós tivemos até menos receita do que anos anteriores, nos adaptamos. Pernambuco agora está crescendo o dobro do país, desde 2017, em 2018 está na mesma pisada e nós estamos conseguindo ter um reaquecimento da economia, novas gerações de recursos e isso com certeza vai ajustar cada vez mais a nossa máquina a poder oferecer os serviços dentro da nossa nova realidade. Priscila? Governador, ainda dentro dessa temática de investimentos, o senhor considera que o FEM, ele funcionou, ele está funcionando e o senhor pretende dar continuidade a esse modelo de financiamento para os municípios? O FEI talvez seja a política mais democrática, porque todos os municípios têm acesso, eles fazem os seus projetos daquilo que o prefeito ou a prefeita entende que é prioritário para a sua cidade
Isso movimentou muito a realização de obras em todo o estado de Pernambuco. E fizemos 1.200 obras do FEM. Não tem por que a gente não dar continuidade. É um programa que tem ajudado a pavimentação de ruas, tem sido recuperação de praças. Mas tem dinheiro para continuar com ele nessa mesma pisada num próximo governo? Nós estamos fazendo, já estamos na terceira versão do FEM, né? Então, logo essa terceira versão do FEM finaliza, a gente tem a expectativa de continuar com essa mesma política, porque ela é democrática, ela garante obras em todos os municípios, dentro das prioridades que os prefeitos querem, sem nenhum tipo de discriminação e, acima de tudo, para a geração de emprego, porque é obras. Obras é que a gente tem que enfatizar, principalmente nesse momento de alto desemprego no nosso estado. Edmar Leira quer perguntar, depois eu vou para Renata e depois para João Governador, Alberto. o deputado Java Vasconcelos chama o Lula de chefe de quadrilha. Hoje posa ao lado de Humberto Costa na sua chapa majoritária. Na sua opinião, qual é o verdadeiro Java Vasconcelos? Veja, Edmar, a trajetória de Jarbas fala por si mesmo. Não há questionamentos em relação à trajetória política e ética do Jarbas. E ele quer ajudar Pernambuco. Ele entendeu que essa aliança é importante para Pernambuco. Então eu estou muito satisfeito de ter na companhia de Luciana Santos como nossa vice e Humberto Jarbas no Senado. Eu estou muito satisfeito e muito honrado de contar com grandes pernambucanos, tanto Jarbas como Humberto, vão me ajudar muito em Brasília, lá no Senado Federal. Renata? Aproveitando o gancho, então, da pergunta de Edmar, em 2014, o senador Fernando Bezerra Coelho estava atrás nas pesquisas, já no final da disputa. E o deputado João Paulo, João Paulo, que era candidato ao Senado, estava na frente. A Frente Popular fez um esforço concentrado para eleger Fernando Bezerra Coelho. Hoje, Fernando Bezerra Coelho está no palanque do senador Armando Monteiro e, inclusive, tentou tirar o MDB da sua aliança. Fez um esforço aí junto ao presidente Michel Temer. O senhor se arrepende de ter feito esse esforço em 2014 para eleger Fernando senador? Veja, Renata, a gente não pode ficar olhando o passado. O que está muito claro no presente é que lado nós estamos. Nós estamos no lado do povo, contra essa forma que o Brasil é administrado, querendo melhorar e manter as conquistas de Pernambuco, manter Pernambuco na frente. E as pessoas têm o direito de decidir que lado quer ficar. O senador Fernando hoje faz parte do lado do Temer. Ele é líder do governo do Temer no Senado, ele está junto com os ministros do Temer, ele apoia essa candidatura conservadora que quer tirar direito dos trabalhadores, que é do senador Armando Monteiro. Então, separamos. Pernambuco hoje tem dois lados muito bem distintos, muito bem resolvidos e cabe a ele essas suas reflexões. Eu continuo do mesmo lado que eu sempre estive, do lado da Frente Popular. Agora, desculpa. O senhor compara esse modus operandi do governo Temer, que, como o Serginho falou, de fechar as torneiras para o Estado, com o que foi feito no governo Dilma pelo ministro Levi, por exemplo? Veja, o ministro Levi errou muito. Isso aí está muito claro também. Ele quis resolver o problema do país, um problema que já estava estruturalmente concebido em um ano. Não ia conseguir nunca, tanto é que parou o Brasil e fez muito mal ao Brasil a política que ele implementou agora. Então, cabe uma reflexão dos próximos comandantes das equipes econômicas de saber que não se resolve crises simplesmente parando o país. Se resolve crise investindo, gerando emprego, gerando renda e ajustando a máquina dentro da realidade, mas ajustando de maneira inteligente, como nós fizemos aqui. Nós fizemos mais com menos, se adaptando à realidade econômica do país. Pegando o gancho da Renata, quando ela citou Fernando Bezerra Coelho, historicamente, Fernando Bezerra Coelho vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Agora ele está do lado de lá. Passado o processo eleitoral, ele pode querer voltar para o lado de cá. Vai ser bem aceito ou não? Aldo, a gente está com um conjunto de alianças, a gente sabe para onde a gente quer ir e eu vou governar Pernambuco com as alianças que me apoiam em 2018. Perfeito. João Alberto. Governador, qual é o projeto do senhor nesse segundo mandato sobre a BR-232? Que realmente quem usa muito a 232 vê que ela piora a cada dia. A verdade é essa. Ela está com um processo aí desde o tempo ainda, quando o Mendonça Filho era governador, e a estrada piora cada vez que vai. Eu não sei se não tem manutenção. Qual é o projeto de Paulo Câmara no segundo governo para a BR-232, a principal rodovia do estado? Bom, João, a 232 ela foi feita ainda no governo Jarbas, sob o seguinte acordo. Jarbas faria, o governo de Pernambuco faria, depois o governo de Pernambuco seria ressarcido pela União dos investimentos que foram feitos. Diante de discussões na época da entrega da obra, a União não recebeu a obra e o governo do estado teve que judicializar as empresas que fizeram, porque há alegações de falhas construtivas. Então isso paralisou o processo. A estrada hoje precisa ser triplicada na saída do Recife, quem anda por ali sabe, precisa ser duplicada
até Arco Verde. Isso também está nos planos do próprio governo federal, que já apresentou esses projetos. E precisa ter uma manutenção também permanente. Nós estamos dando, evidentemente que temos que melhorar essa manutenção, temos que avançar, mas hoje o estado dela, do IV, está muito melhor do que nós já tínhamos visto antes. Tem que fazer alguns ajustes permanentes? Tem. E nós pretendemos, a partir de discussões do próximo ano, resolver junto com o governo federal. O nosso interesse é que ela seja uma BR, como ela é. Uma BR é cuidada pelo governo federal. Sérgio, limite de privatização da BR-232? No momento não, João, porque ela precisa ter todo alternativas para sua utilização. Não basta privatizar uma rodovia como a BR-232 e não dar alternativa para quem não quer pagar pedágio. Copergás, o senhor vende ou não? Não. Copergás? Copergás não vendo e tivemos que barrar agora. Se não fosse o fato de Pernambuco ser o sócio majoritário, a indústria pernambucana ia ter um aumento de gás de 17%, que a Petrobras, junto com o parceiro privado, queria empurrar aqui para Pernambuco, que nós não aceitamos, o aumento foi zero. Tá certo. Sérgio Montenegro. Só para a gente arrematar essa questão, o senhor falou muito da relação com o governo federal. Nos governos Lula, os governos Eduardo Campos tiveram um tratamento fenomenal e é indiscutível. Ajudou o Estado muito. E aí entrou essa questão da Dilma Rousseff e, ao mesmo tempo, do projeto nacional de Eduardo. O que é que pesou mais? Porque ele precisava se afastar de Dilma, mas, ao mesmo tempo, ele tinha as críticas a Dilma Rousseff por conta da economia. Isso não terminou deixando uma herança para o senhor, com esse rompimento de Eduardo com Dilma e com o PT e tal, que ficou difícil de contornar e deu toda essa dor de cabeça até agora, inclusive com o governo Temer? Bom, Sérgio, nós estamos no nosso posicionamento político muito tranquilos em relação a isso, porque o PSB sempre apoiou as candidaturas do presidente Lula. Inclusive, Eduardo, se Lula fosse candidato de 14, ele mesmo publicamente disse que não ia. Então, nós estamos restabelecendo uma parceria que sempre existiu. Naquele momento, a candidatura do Eduardo representava uma quebra dessa polarização. Naquela época, nós entendíamos que era possível. Infelizmente, Eduardo se foi, não conseguiu concluir o seu projeto. Mas eu não tenho dúvida que aquilo foi uma discussão necessária que o Brasil precisava ter feito em 2014, que não foi feito e que em 2018, infelizmente, não há condições. Em 2018, a gente tem que derrotar essas forças que estão fazendo muito mal ao Brasil, ter um projeto que já deu certo para o Brasil continuar e avançar nesse projeto. Eu acho que o PT também vai ter condições, governando o Brasil nos próximos 4 anos, de fazer cada vez mais o que precisa ser certo, até diante do que aprendeu nos últimos anos. Sabe? Governador, passados 4 anos aí desse seu primeiro mandato, nesse balanço de gestão que o senhor faz, o senhor avalia que houve erro em alguma ação que poderia ter sido tomada de maneira diferente em alguma área aqui no Estado? Bom, sabe, a gente sempre monitora. Isso é a forma diferente que a gente faz governo. A gente tem um modelo de gestão onde a gente tem as metas, tem todo o desenvolvimento, por que atrasa, por que não atrasa, quando tem coisas que não saem como a gente quer, a gente ajusta. Então é um governo que sempre teve muita humildade e serenidade e a capacidade de ouvir. A cada momento que a gente entendeu que precisávamos recuar ou que precisávamos refletir melhor sobre essas questões, nós fizemos. Então, temos muito o que fazer ainda, muito. Mas nós fizemos o que é possível. Isso aí eu tenho muita clareza disso. Nós temos muito o que fazer, mas nós fizemos o que era possível diante de tanta dificuldade que nós enfrentamos. Se você for avaliar todo esse período histórico de 2015 para cá, nunca se viu tanta crise no Brasil, em todas as esferas, e nunca viu tanto retrocesso, principalmente nos últimos anos. Priscila? Governador, para a saúde, a prioridade vai ser, se o senhor for reeleito, terminar obras em hospitais que estão, por exemplo, Getúlio Vargas, né, que iniciaram obras e não foram concluídas ainda, ou construir novas unidades? Veja, Priscila, a gente está cuidando dos hospitais, dos grandes hospitais já existentes, e vamos também fazer obras onde precisar ser feito. Pernambuco, para você ter uma ideia, em 2007 tinha 3 mil leitos, hoje tem 11 mil. Se nós não tivéssemos ampliado, ter essa capacidade de ampliar de 3 mil para 11, imagine como está aí a saúde pública de Pernambuco. Nós tivemos a capacidade de fazer um conjunto de novos serviços, apesar da crise. Nós ampliamos serviços em Araripina, nós ampliamos serviços em Arco Verde, São José do Egito, em todo o interior de Pernambuco. Fizemos muitos convênios com prefeituras, porque as prefeituras também estão com muita dificuldade de manter a saúde em funcionamento. Nós estamos fazendo entregas ainda, entregamos a UPAE de Oricuri, estamos abrindo na próxima quinta-feira a UPAE de Abreu e Lima, nós abrimos o Hospital São Sebastião em Caruaru,
Nós estamos construindo o Hospital Geral do Sertão, que vai ser uma referência da média e alta complexidade ali no Sertão. Vai diminuir as distâncias, porque hoje as pessoas que têm alguma coisa grave no Sertão têm que vir para Caruaru ou até para a região metropolitana. Então o Hospital Geral do Sertão vai suprir essa carência. Vamos terminar as obras que a crise não deixou. Tem UPAs que precisam ser concluídas. Vamos terminar o Hospital da Mulher de Caruaru, que também já está com 60% das suas obras prontas. E vamos fazer o que for preciso para melhorar os serviços. O Getúlio Vargas, mesmo que você falou, de quinta-feira, agora 8, vai ser também inaugurada essa nova etapa. Perfeito. Bom, minha gente, a gente vai chegando ao final do Roda Viva Pernambuco. Deixa eu perguntar rapidinho. Pergunta depois, rápida para resposta rápida. Depois da facada de Bolsonaro, o senhor reforçou sua segurança na campanha? Não, João, a gente está muito tranquilo aqui Mesma em relação à paz que a gente quer restabelecer em Pernambuco e vamos restabelecer, Perfeito. se Deus quiser. Agora, não tem uma coisa no senhor, viu? O senhor está com mais cabelo branco, né? Então, governador dor de cabeça, é? Tá. Dá? Muito aperreio, mas também a gente tem a alegria de saber que a gente pode mexer muitas vezes na vida das pessoas e isso é sempre um estímulo. Perfeito. Bom, para terminar, deixa eu mostrar a charge que o Ronaldo Câmara fez em homenagem à nossa estimada Graça Araújo, jornalista que de maneira inesperada deixou a gente, lamentavelmente. Fica aqui o registro, né, e a homenagem de todos aqui da bancada do Roda Viva, do programa Roda Viva e da direção da TV Nova TV Cultura. Ficamos por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou o Roda Viva Pernambuco. Na próxima terça-feira a gente dá sequência à série de entrevistas com os candidatos à reeleição. Hoje o governador Paulo Câmara, candidato à reeleição. Na próxima terça-feira o candidato Maurício Rantes. Aos colegas aqui de bancada, muito obrigado. Boa noite a você que nos acompanhou. Até o próximo encontro. Lembro que a gente vai encerrar o programa e ao encerrar o programa, você continua com a gente nas redes sociais. O governador Paulo Câmara vai responder algumas perguntas de internautas e você, claro, vai poder participar através do Facebook ou através do nosso Instagram. Tchau, gente. Até o próximo encontro com o Roda Viva Pernambuco.